Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a fascinante história de um dos conquistadores mais icônicos da história, Genghis Khan. Nascido como Temujin nas vastas estepes da Mongólia no final do século XII, Genghis Khan superou inúmeras adversidades para unificar as tribos mongóis e estabelecer um império que se estendeu da Ásia até a Europa. Conhecido tanto por sua brutalidade em batalha quanto por sua habilidade estratégica, ele moldou o curso da história mundial. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens humildes de Genghis Khan, sua ascensão ao poder, suas inovadoras táticas militares e o impacto duradouro de seu império. Prepare-se para uma jornada épica através do tempo, revelando como um homem transformou o mundo com sua liderança indomável e visão implacável. Para criar e expandir seu império, Genghis Khan, o fundador do Império Mongol, recorreu frequentemente à violência e à coerção. No entanto, essa estratégia não era exclusiva dele, muitos outros fundadores de impérios seguiram caminhos semelhantes. O que realmente se destaca no caso de Genghis Khan é a velocidade com que ele conseguiu conquistar um território imenso, que se estendia do mar da China até o Cáucaso. Para alcançar isso, ele e seu exército perpetraram uma série de massacres, resultando na morte de milhões de pessoas e na devastação de vastas áreas. O aspecto mais impressionante dessa conquista é que os mongóis eram um povo nomade, sem conhecimento de agricultura e sem um sistema de escrita. Eles viviam espalhados e sem um Estado centralizado que os unificasse. Genghis Khan nasceu provavelmente por volta do ano 1160 e faleceu em 1227, o que sugere que viveu cerca de 65 anos, embora algumas fontes afirmem que ele tenha morrido com mais de 70 anos. Os próprios mongóis não sabiam ao certo a idade de Genghis Khan, o que não é surpreendente, dado que eles não possuíam um sistema de escrita para registrar datas de nascimento. De qualquer forma, é seguro dizer que ele morreu com uma idade bem superior à média de vida da época. Seu nome verdadeiro era Temujin, e ele nasceu no noroeste da Mongólia, uma região que até o século XII estava sob o domínio dos turcos. Naquele tempo, os mongóis eram um povo dividido em clãs e tribos, cada uma liderada por um senhor, conhecido como Khan. Um desses líderes era o pai de Temujin, conhecido como Yasugei, também chamado de Kabul Khan. Esses líderes se destacavam mais pela força bruta do que pela linhagem, e havia uma grande rivalidade entre eles. Quando Temujin tinha cerca de 8 anos, seu pai foi envenenado por membros da tribo dos Tártaros. Após a morte de Yasugei, Temujin e sua família foram abandonados pelo próprio clã e forçados a sobreviver na estepe com escassos recursos. A família consistia nas duas esposas do falecido Yasugei e nos 5 irmãos de Temujin, 3 deles filhos da mãe de Temujin, que era a primeira esposa de Yasugei. De acordo com algumas fontes, o clã levou todos os cavalos da família, deixando-os sem meios de transporte. Outras fontes indicam que o clã deixou apenas alguns cavalos. De qualquer forma, a ausência ou a quantidade insuficiente de cavalos tornou ainda mais difícil a sobrevivência da família na estepe. Para os mongóis, conhecidos como exímios cavaleiros, os cavalos eram essenciais como meio de transporte, instrumento de batalha, tanto para ataques quanto para fugas, e para o pastoreio. Além disso, as famílias mongóis consumiam leite de égua. A família de Temujin, após ser abandonada, sobreviveu caçando, pescando e cultando frutos. Acredita-se que clãs solidários tenham feito doações à família, permitindo-lhes recuperar parte da riqueza perdida. Como era costume entre os mongóis, Temujin foi treinado desde criança no manejo do arco e flecha. Ele e seus irmãos já disputavam a futura liderança do grupo. Quando tinha cerca de 15 anos, Temujin matou um de seus irmãos, filho da segunda esposa de seu pai, com uma flechada durante uma pescaria. Este foi o primeiro de muitos adversários que Temujin eliminaria ao longo de sua vida. Entre os clãs mongóis, qualquer acontecimento podia desencadear lutas e vinganças. Os motivos mais comuns incluíam sequestro de mulheres, roubo de cavalos e disputas sobre a divisão de bens saqueados em pilhagens. Quando Temujin tinha cerca de 20 anos, sua esposa, Bort, foi sequestrada pela tribo dos Merquitas. Esse ato foi uma vingança, pois a mãe de Temujin também havia sido sequestrada pela mesma tribo antes de se casar com o pai de Temujin. Para resgatar Bort, Temujin precisou da ajuda de 2 aliados, Togrul, líder da poderosa tribo dos Caraítas, e Jamuka, amigo de infância e chefe de um clã. Com o apoio desses aliados, Temujin conseguiu recuperar sua esposa, demonstrando sua capacidade de formar alianças estratégicas, um talento que se provaria crucial em sua ascensão ao poder. A batalha para resgatar sua esposa aumentou significativamente o prestígio e a influência de Temujin entre os povos da região.
Ele conseguiu recuperar Bort, mas ela estava grávida. Dessa gravidez nasceu Joshi, que foi considerado o primogênito da família. No entanto, devido às circunstâncias de seu sequestro, sempre houve dúvidas sobre a paternidade de Joshi. Apesar disso, tudo indica que Temujin nunca questionou sua paternidade e reconheceu Joshi como seu filho. Após Joshi, Bort teve outros 3 filhos com Temujin, Chagatai, Ojudei e Tului. Chagatai, que desejava suceder o pai, frequentemente acusava Joshi de não ser realmente filho de Temujin. Para resolver a disputa, o líder mongol escolheu seu terceiro filho, Ojudei, como seu sucessor. Joshi morreu em 1226, um ano antes de seu pai. Embora alguns autores tenham especulado que ele possa ter sido envenenado secretamente por ordem de Temujin, a maioria dos historiadores descarta essa hipótese. As alianças entre os clãs mongóis eram notoriamente voláteis. Um aliado de hoje poderia facilmente se tornar um adversário amanhã. Após a vitória sobre os Merquitas e o resgate de sua esposa, Bort, Temujin e Jamuka, seu antigo amigo de infância, começaram a competir pela liderança nas estepes. Isso culminou em uma guerra em 1187, quando Jamuka reuniu um grande exército e lançou um ataque ao território controlado por Temujin. A batalha foi brutal e os prisioneiros enfrentaram um destino terrível. Os comandantes do exército de Temujin foram executados ao serem fervidos em caldeirões, enquanto Jamuka desfilava pelo campo de batalha com as cabeças de 2 inimigos amarradas ao seu cavalo. Este conflito não apenas destacou a natureza impiedosa das disputas entre os clãs mongóis, mas também marcou um ponto crucial na rivalidade entre Temujin e Jamuka, que perduraria por muitos anos. Após escapar de Jamuka e se refugiar na China por quase uma década, Temujin eventualmente encontrou seu antigo rival novamente em uma batalha anos mais tarde. Diante da iminente derrota, Jamuka tentou fugir, mas durante sua fuga, alguns de seus próprios homens mudaram de lado, capturaram e o entregaram a Temujin. Esses traidores acreditavam que seriam recompensados por sua traição contra Jamuka. No entanto, Temujin não tolerava traição, mesmo contra seus inimigos. Ele ordenou que os traidores fossem presos e tivessem suas cabeças cortadas como punição pelo ato desleal. Quanto a Jamuka, sua execução foi adiada para que ele pudesse testemunhar a morte de seus traidores. Esse evento não apenas demonstrou a firmeza de Temujin contra qualquer forma de traição, mas também consolidou ainda mais sua reputação de líder implacável e decisivo nas estepes mongóis. Após eliminar Jamuka e outros rivais, Temujin consolidou sua liderança sobre as diversas tribos mongóis. Em 1206, uma assembleia dos chefes das tribos das estepes proclamou Temujin como o líder supremo, recebendo o título de Chinggis Khan, ou Gengis Khan na versão persa, que se tornou mais conhecida devido aos primeiros registros feitos pelos persas. Isso marcou a unificação dos mongóis pela primeira vez, com um líder que estava acima de todos os chefes tribais, estabelecendo leis comuns e unindo todas as tribos sob um único exército. Com Gengis Khan no poder, o serviço militar tornou-se obrigatório, com qualquer adolescente que começasse a barbear-se sendo convocado para o exército mongol. Gengis Khan iniciou uma série de campanhas militares, invadindo terras estrangeiras com o objetivo de saquear, expandir seus territórios e capturar escravos. Durante essas campanhas, ele mostrou-se um brilhante estrategista militar, exigindo que seus soldados fossem tanto excelentes cavaleiros quanto arqueiros habilidosos. Para isso, eles foram treinados para disparar flechas montados, visando no momento em que todas as 4 patas do cavalo estivessem no ar, parte essencial do seu treinamento. Em 1207, o exército de Gengis Khan contornou a Grande Muralha e chegou à China, que na época estava dividida após a queda da dinastia Tang. O norte do país era governado pela dinastia Jin, enquanto o sul estava sob o controle da dinastia Song. O que atraiu o interesse de Gengis Khan na região controlada pelos Jin foram as vastas plantações de arroz e as riquezas da capital, Zhongdu, atual Pequim, que na época tinha uma população estimada de cerca de 1 milhão de pessoas. Apesar das muralhas de mais de 10 metros de altura que cercavam Zhongdu, o exército de Gengis Khan conseguiu invadir a cidade em 1215. As técnicas de combate que os mongóis usavam nas estepes se mostraram ineficazes em um ambiente urbano. Para conquistar Zhongdu, Gengis Khan adotou uma nova estratégia. Com paciência, ele cercou a cidade, cortando os suprimentos e utilizando-os para abastecer seu próprio exército. Ele ordenou a construção de catapultas, projetadas por engenheiros chineses que haviam se aliado aos mongóis. A cidade foi quase completamente destruída. Os soldados mataram quase todos os homens e capturaram as mulheres. Após as invasões ao território chinês,
Gengis Khan se envolveu em uma guerra com o Império Turco-Muçulmano de Khwarezm, localizado no norte da Pérsia, atual Irã. Esse império era governado pelo sultão Maomei I, que acusou os mongóis de assaltarem as caravanas turcas que retornavam da China. Em resposta, Gengis Khan enviou uma missão diplomática à Pérsia para tentar resolver o conflito de forma pacífica. No entanto, Maomei I ordenou a execução dos membros da missão diplomática e enviou um mensageiro a Gengis Khan trazendo a cabeça de um dos generais que faziam parte da delegação. A vingança de Gengis Khan foi implacável. Ele ordenou ataques a várias cidades do reino muçulmano, resultando na morte de milhares de pessoas e na expansão ainda maior das fronteiras do Império Mongol. O sultão Maomei I fugiu, mas acabou morrendo doente em um esconderijo. Esse conflito demonstrou a brutalidade e a eficácia das estratégias militares de Gengis Khan, consolidando ainda mais seu domínio e ampliando o alcance de seu império. No ano de 1227, enquanto o exército mongol conquistava cidades no sul da Rússia, Gengis Khan, que estava no nordeste da China, foi acometido por uma febre alta. A causa dessa febre é incerta, mas uma das hipóteses levantadas é que tenha sido malária. Gengis Khan não resistiu à doença e acabou falecendo. Sua última vontade foi cumprida, seus restos mortais foram levados de volta para sua terra natal para serem sepultados. De acordo com uma lenda, para garantir que o túmulo de Gengis Khan permanecesse inviolado, os coveiros e todos que tiveram o azar de cruzar com o cortejo fúnebre foram mortos pelos guardas. Os próprios guardas teriam sido mortos ao retornarem, para que o local do sepultamento permanecesse em segredo absoluto. Recentemente, arqueólogos norte-americanos encontraram uma série de túmulos de pedra na Mongólia, a pouco mais de 300 km de Ulaanbaatar, a atual capital da Mongólia. Acredita-se que um desses túmulos possa ser o de Gengis Khan. Após sua morte, o império de Gengis Khan foi dividido entre seus herdeiros. No entanto, nenhum dos reinos resultantes dessa divisão teve uma existência muito longa, perdendo a coesão que o grande líder havia conseguido estabelecer. Apesar de sua merecida fama de sanguinário, outros aspectos de Gengis Khan têm atraído a atenção dos historiadores. Um desses aspectos é sua notável tolerância religiosa e étnica dentro das fronteiras de seu império. Para Gengis Khan, a religião ou a origem étnica de seus súditos não importava, desde que pagassem os pesados impostos. Essa mesma tolerância aplicava-se ao seu exército. Qualquer pessoa, independentemente de sua crença ou raça, que demonstrasse competência, tinha seu talento reconhecido. Na atual Mongólia, Gengis Khan é considerado um herói nacional e o pai da nação. Na China, sua figura ainda suscita controvérsias. Em 1279, um dos netos de Gengis Khan, Kublai Khan, estabeleceu a dinastia Yuan. É inegável que os invasores mongóis assimilaram muitos aspectos da cultura chinesa e que seus próprios descendentes se tornaram parte integrante da história da China. Uma curiosidade interessante é que pesquisas realizadas por cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, descobriram que cerca de 16 milhões de homens são descendentes dos antigos chefes mongóis. Parece que todos esses indivíduos descendem de um mesmo homem, suspeitando-se que seja Gengis Khan. Isso não seria surpreendente, considerando que o imperador mongol teve muitos filhos fora do casamento, que eram considerados ilegítimos e, portanto, sem direito à sucessão. Enquanto o vídeo sobre Gengis Khan chega ao fim, a narrativa nos convida a refletir sobre o legado complexo e duradouro desse líder extraordinário. De um lado, ele é lembrado como um conquistador implacável, cujas campanhas militares moldaram a geopolítica de vastas regiões da Ásia e além. Por outro lado, suas contribuições para a unificação e administração de um império vasto e diverso, bem como para a promoção do comércio e intercâmbio cultural ao longo da Rota da Seda, destacam um líder visionário com um impacto profundo e multifacetado na história mundial. Até a próxima!